Então tá, salve gente, Coutinho na fala para mais um episódio daqueles assim, relâmpago, o homem que tá aqui, eu não podia deixar de vir de jeito nenhum, dirigi 1.500 quilômetros em 2 dias e vou para os 2.000 agora quando terminar nosso episódio. Mas eu tinha que estar aqui, então eu tô aqui com o Breno Altman, jornalista, escritor e fundador do Opera Mundi. Eu quero te agradecer imensamente. Eu estou muito, muito feliz e nem estou cansado por tu ter aceitado o nosso convite, pela tua disponibilidade. Eu sei que tu deve estar muito cansado, exausto, porque tu estava no evento aqui antifascista que está tendo em Porto Alegre. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é muito, muito obrigado por estar aqui com a gente. Cara, estou muito contente mesmo, tu não faz ideia. Não, muito obrigado, digo eu. Fico muito honrado de ter sido convidado aqui. Realmente eu vim a Porto Alegre por conta da primeira conferência antifascista, né? Entre o dia 26 e o dia 29 de março. E aí não podia deixar de aproveitar a oportunidade aqui de estar contigo. Que legal, com a tua audiência. Eu estou me sentindo lisonjeado, tu não faz ideia. Muito bom. Então, assim, Breno, a primeira coisa que a gente sempre pede é que o nosso convidado faça uma autoapresentação, porque a gente do lado de cá sempre conhece pouco da pessoa que está do outro lado da mesa. Então, fique à vontade para nos dizer quem é Breno Altman. Puxa vida, quando você pergunta para alguém que tem quase 65 anos de idade, a história é longa, né? Mas basicamente um jornalista e um militante político. Eu trabalho como jornalista desde 1982, então lá se vão 44 anos. Que legal. Trabalhei já em muitos meios de comunicação, já criei muitos meios de comunicação, como o escritor Monteiro Lobato, eu já fali várias vezes. Basicamente, minha atividade... O principal da minha atividade jornalística sempre foi voltado aos temas internacionais. Desde garoto, eu fui me especializando, digamos, nos temas internacionais. O que me levou, no início dos anos 2000, a exatamente 18 anos, a quase 18 anos, a fundar o Opera Mundi, que é um veículo especializado em questões internacionais. E, ao mesmo tempo, eu sou filho da geração dos anos 70, né? Então eu comecei minha militância política ali em meados dos anos 70, em plena ditadura. Nossa. E ao lado da minha atividade jornalística, eu sempre tive uma atividade militante forte, né? E basicamente assim que eu atravessei a vida, né? Combinando o jornalismo e a militância. Que legal. Tu sabe que hoje o podcast, como eu estava te falando ali nos bastidores, ele tomou um outro rumo, né? A gente começou para ser uma coisa, fizemos um logo que falava sobre aquilo que a gente queria, e aí passamos por uma reestruturação, mudamos o nosso logo para falar hoje o que a gente quer. Mas o que a gente quer de verdade, cara, é passar informação de muita qualidade. A gente tem trazido gente muito boa aqui. Eu não tenho... Eu tenho isso dentro de mim, eu quero passar muita informação boa, mas eu não tenho a mente que tu tem, a mente que o Humberto tem, que o Jones tem. Vocês são muito inteligentes, mas aí eu posso usar o podcast e trazer vocês aqui para me ajudarem, então, para vocês passarem as informações que eu gostaria, cara. Eu tô muito, muito feliz. Tu é de origem judaica, né? Uhum. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer, que inclusive foi uma amiga minha quem pediu para eu fazer, que é a tua fazaça, que é a Margarete, vou dizer o nome dela, senão depois ela me bate. Se tu consegue diferenciar de uma maneira didática a judaísmo de sionismo. Perfeito, vamos lá, Porque que é uma excelente pergunta. Tu pergunta. é anti-sionismo. Exatamente, né? Tá. bora lá. Então, primeiro, minha família é uma família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, de judeus. São judeus provenientes da Polônia, né? Da parte da minha mãe, minha avó materna vem de uma pequena cidade que ficava na tríplice fronteira entre Ucrânia, Bielorrússia e Polônia. Quando ela nasceu, a cidade era polonesa. Quando a irmã dela nasceu, que era mais velha que ela, a cidade era ucraniana. Então, apesar de todos os irmãos, e são muitos,
terem nascido na mesma cidade, dependendo do ano, Olha, a nacionalidade era diferente. Olha, né? Por parte do meu pai, tanto meu avô paterno quanto minha avó materna nasceram em Varsóvia. Né? E migraram para o Brasil mais ou menos na mesma época ali. Meus avós paternos vieram um pouco antes, final dos anos 20, início dos anos 30. Minha avó materna veio no princípio dos anos 30. Né? Minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, sempre foi de judeus antisionistas. Então agora eu vou explicar o que é isso. Nós temos que diferenciar bem antisionismo de antissemitismo. O sionismo, ele é uma corrente ideológica. Tá? É uma corrente ideológica fundada no final do século XIX, sob a liderança de um judeu austro-húngaro chamado Theodor Herzl. Ele criou uma corrente que tinha e ainda tem dois princípios fundamentais. Um princípio fundamental de que os judeus, para se protegerem da histórica perseguição que sofriam, especialmente na Europa, que os judeus deveriam ter um Estado próprio, um lar nacional judaico, um Estado judeu. E o segundo princípio dessa corrente ideológica tem a ver com o local onde eles queriam criar esse Estado judeu, que é a Palestina. Por que a Palestina? O argumento que eles apresentam é porque a Palestina, 2000 anos antes, ali tinha existido um reino judaico, o reino de Judá. Tá? Antes disso, teria existido biblicamente, o reino de Judá e o reino de Israel, são dois reinos que há comprovações históricas da sua existência, e segundo os textos religiosos, antes desses dois reinos teria existido o Reino Unido de Israel e Judá. Não há provas históricas de que esse primeiro reino tenha existido, tá? Mas há provas de que os judeus tiveram o reino de Judá na Palestina. Então, o que o sionismo propunha era criar esse Estado judeu na Palestina, que tinha sido o lar ancestral dos judeus 2000 anos antes. Qual o problema com esses dois princípios? O primeiro é que o sionismo ele não propunha a criação de um Estado nacional comum. O que é um Estado nacional comum? Por exemplo, o Brasil. O Brasil viveu sob a colonização portuguesa. Os brasileiros, que é uma categoria que engloba muitas origens, né? Muitas origens étnicas, muitas origens nacionais. Né? O povo brasileiro é uma mistura, né? É uma mixigenação. Mas esse povo brasileiro estava oprimido pelo Estado português. E o povo brasileiro queria criar um Estado nacional, libertando-se do colonialismo português. Certo. Muitos países fizeram isso, os povos se libertando dos seus opressores. O Estado judeu não era isso, porque não existia um povo judeu vivendo num território. Não existia território. Nenhum território. Perfeito. E não havia povo judeu, no sentido estrito. Sim. Tá bem? Perfeito. Os judeus estavam espalhados há muitas centenas de anos, há milhares de anos, a bem da verdade. Os judeus estavam espalhados pela Europa, pela África, pelas Américas. Então, o que o Theodor Herzl propunha era criar um Estado a partir da reaglutinação de uma etnia, de uma única etnia, os judeus, de uma só religião, a religião judaica, criando um Estado que era um Estado étnico. E um Estado étnico que não seria criado a partir do desejo de um povo de se libertar de um opressor. É um Estado que seria criado a partir da condução do chamado povo judeu para um território que não era deles. Já não era mais deles há muitos anos. Até havia judeus vivendo na Palestina, mas os judeus eram uma minoria. Mas aí vivendo na Palestina como viviam em qualquer outro lugar do mundo, e os judeus não, os judeus, quando surge o sionismo, em 1896, é quando o Theodor Herzl publica o livro dele, O Estado Judeu. Muitos historiadores consideram essa a data fundacional do movimento sionista. Ou 1896 com o livro, ou 1897, quando quando se realiza o primeiro Congresso Mundial Sionista, né?
quando Herzl lança o Estado Judeu, esse livro seminal, esse livro fundador do sionismo, os judeus não passavam de 8% da população da Palestina. De 5% a 8%, era uma minoria ínfima. Então, o primeiro pilar do sionismo era criar um negócio esquisito, que era um Estado étnico. Tá. Etno-religioso. Não é? Ou seja, é como se no Brasil resolvesse criar um Estado indígena. Indígena, perfeito. Não é? Sim, perfeito. Ou um Estado negro. Sim. Ou um Estado branco. Sim. Não é? Ou um Estado só dos católicos, ou um Estado só dos protestantes, sim, e assim por diante. Perfeito. O outro problema talvez fosse ainda mais grave, porque na medida em que o sionismo decide criar esse Estado judeu na Palestina, eles se deparam, os líderes do sionismo se deparam com uma realidade. A maioria da população da Palestina era de árabes muçulmanos, o que hoje a gente chama de palestinos, né? Tá, perfeito. Porque árabe diz respeito a uma etnia. Tá. Muçulmano diz respeito a uma religião. Palestino diz respeito a uma nacionalidade. Tá, perfeito. Naquela época não havia uma nacionalidade palestina, porque toda a região do que hoje é a Palestina estava subordinada ao Império Turco-Otomano. Fazia parte do Império Turco-Otomano. Tá. Então, o Estado judeu que o sionismo queria criar na Palestina se deparava com o fato de que a maioria imensa da população local era de árabes muçulmanos. Então, como é que você ia criar um Estado de supremacia judaica num território de maioria árabe muçulmana? Seria impossível. Só tinha um jeito: o colonialismo. Botar para quebrar. Olha só. Né? Tirar o povo árabe muçulmano do pedaço e aumentar, por quaisquer meios que fossem, a quantidade de judeus da Palestina. Então, o sionismo, ele tem esses dois pilares. Um pilar, não tem outro jeito de chamar, Coutinho, um pilar é racista. Criar um Estado étnico é um Estado racista. Perfeito. O segundo pilar é colonialista. Ou seja, ocupar a Palestina e expulsar sua população local, ou segregar sua população Sim. local, no limite, matar sua população local, para ali poder estabelecer um Estado de supremacia judaica. Então, o sionismo ele é uma corrente racista e colonial. Mas ela é apenas uma corrente ideológica, como outra qualquer. Ou seja, ela não é identidade judaica. Quando o sionismo surge... Isso é importante, porque às vezes as pessoas fazem essa confusão, né? Claro. Quando o sionismo surge, ele sequer era maioria entre os judeus. A maioria entre os judeus não religiosos, porque o líder do sionismo não era religioso. O Theodor Herzl, por exemplo, não era religioso. Mas entre as correntes, entre os judeus não religiosos, a corrente majoritária era o marxismo. Até porque Karl Marx era judeu. E havia escrito sobre a questão judaica. E o Marx havia dito, olha, a única saída para perseguição contra os judeus é se houver uma revolução socialista que acabe com o papel dos judeus nas sociedades de classe. Qual era o papel dos judeus na sociedade de classes ao longo dos séculos? O papel de comerciantes e o papel de banqueiros. Dali derivava a base material para o ódio contra os judeus. Porque ninguém gosta de banqueiro, né? Sim, perfeito. E ninguém gosta de comerciante. Olha. A gente desgosta mais de banqueiro do que de comerciante, mas não são categorias, não são atividades que suscitem simpatia. Perfeito. Isso é hoje. Imagina naquelas sociedades agrárias da antiguidade, o sujeito ser obrigado a ir para cidades para comprar uma mercadoria ou para tomar um dinheiro emprestado e via ali um certo grupo étnico-social, que eram os judeus, não tinham calos na mão, não trabalhavam na agricultura, sim. ficavam com uma parte do seu rendimento vendendo mercadorias a preços às vezes abusivos, ou que te emprestavam dinheiro a juros. Não é? Então esta era a base material da bronca contra os judeus. Claro, sobre essa base material, você teve várias camadas de ódio religioso, de ódio racial, né? Você foi construindo camadas, mas a base material era essa. Olha. Então,
sob essas circunstâncias, antes, no surgimento do sionismo, a corrente majoritária entre os judeus não religiosos era o marxismo, era a ideia de que os judeus, para se libertarem da opressão, porque havia uma opressão antijudaica na Europa, para se libertar da perseguição, os judeus só tinham como saída a revolução. Olha só. Só tinham como saída a revolução. Pois então, o sionismo, ele é isso, uma corrente ideológica. Vou fazer uma comparação para ficar mais clara ainda. Tá. O sionismo está para o judaísmo, assim como o nazismo esteve para os alemães e o fascismo para os italianos. Perfeito. Não é? Tá. Você ser anti-sionista não quer dizer você ser anti-judeu. Porque ser anti-nazista não era ser contra os alemães. E ser antifascista não era ser contra os italianos. É ser contra a corrente ideológica. Isso. O antissemitismo é uma outra história. O antissemitismo é um nome que se deu na segunda metade do século XIX à perseguição secular contra os judeus. A perseguição contra os judeus ela vai remontar ali aos primeiros séculos da Era Comum, né? Da chamada Era Cristã. Ela irrompe ali pelo ano 300, 400 da Era Comum, na medida exatamente em que os judeus, na Baixa Idade Média, vão se constituindo no que um escritor importantíssimo judeu, Abraham Leon, ele morreu num campo de concentração durante a Segunda Guerra, na medida que os judeus vão se constituindo num povo-classe de comerciantes. Olha. Ali vai começando a surgir o ódio antijudaico, de forma organizada, permanente, né? E vai se arrastar pelos séculos, principalmente na Europa. Quando foi ali 1867, teve um jornalista alemão que era antijudaico. Ele escreve um livro em que ele propõe um termo científico para o Judenhass. Judenhass em alemão é o ódio aos judeus. Ele propõe um termo científico que é antissemitismo. Ele era favorável a que a Alemanha expulsasse os judeus. Então ele cria uma espécie de ciência, teoria científica, que é o antissemitismo. Nós devemos nos livrar dos judeus. É a teoria do antissemitismo. De onde vem essa expressão antissemitismo? Vem da origem linguística do hebraico, que é a língua original do povo judeu. O hebraico não é a única língua semita. Existe uma família linguística chamada família semita. Semita vem de Sem. Sem é o filho do Noé, da Arca. Tá bom? Tá. O que é a família semita? Basicamente, a esmagadora maioria dos idiomas dos povos abrâmicos, que derivam sua história religiosa de Abraão, estão nessa... E também de povos não abrâmicos, mas enfim, estão nesse grupo. Dos idiomas que ainda sobrevivem, nesta família linguística, nós temos o árabe e o hebraico. O hebraico é da mesma família linguística do árabe. Então, ele escolhe esse termo, semita, que tem a ver com essa família linguística, para criar uma teoria, a teoria do antissemitismo. Por isso que antissemitismo, que poderia também se dizer respeito aos árabes, diz respeito aos judeus, porque um antissemita, um antijudeu, europeu, William Maher, chamava esse jornalista alemão, ele utiliza o termo para criar uma teoria da perseguição, uma teoria que defendesse a perseguição, a expulsão dos judeus. Aí surge o antissemitismo como racismo antijudaico. Olha isso. Totalmente diferente do antisionismo, que é a luta contra a corrente ideológica. O campo ideológico do antissemitismo é o mesmo do sionismo. É o campo do racismo. O campo ideológico é o mesmo. Exatamente o mesmo. Um contra o judeu, certo? E o outro contra, hoje, o pessoal da Palestina. É tanto assim... Como é que o judeu, o sionista lá, como ele percebe isso? Que o campo ideológico é o mesmo daquele que queria... Não percebe, porque a maioria dos sionistas, das pessoas... vamos dizer assim, da massa sionista, ela acha que o sionismo é uma resposta ao antissemitismo. Os judeus estavam sendo perseguidos, então os judeus precisavam de uma solução para aquela perseguição. E a solução era criar o Estado judeu.
E esse Estado judeu tinha que ser criado na terra ancestral. Olha isso. Né? Agora, o próprio Theodor Herzl ficou famoso por esse livro, O Estado Judeu, mas ele também escreveu os seus diários. O Herzl morre logo depois da fundação do movimento sionista. O movimento sionista é formalizado em 1897. Se minha memória não me trai, o Herzl morre em 1904. Né? Então ele vive um curto período. Mas ele escreve os diários dele. E nos diários dele, lá pelas tantas, de forma muito sincera, quase sincericida, Herzl diz assim: eu hoje compreendo muito melhor o antissemitismo. Nós devemos aprender com o antissemitismo. Então ele criou algo que se tornou diferente daquilo que ele imaginava que deveria ser. Claro, ele vai, na medida em que ele vai desenvolvendo a teoria sionista, ele vai se dando conta que ela só teria forças se ela fosse abraçada pelos próprios antissemitas. Mais ou menos no seguinte acordo. Isso está escrito no Estado Judeu. É assim, veja só. Nós temos uma solução para o problema de vocês. Vocês não querem expulsar os judeus da Europa? Tá ótimo. Nós não temos nenhum problema em ir embora. Mas nos ajudem a ter um Estado judaico lá no Oriente Médio, lá na Palestina, que nós vamos ser aliados de vocês. Nós vamos sair da Europa, nós vamos ser um enclave europeu na Palestina, dentro do próprio Império Turco-Otomano, que era inimigo do Reino Unido e da França. De quebra, vocês vão se livrar de um outro problema, que é o fato de grande parte dos judeus se inscrever na luta revolucionária, nos partidos marxistas, tumultuando a vida do capitalismo europeu. Se vocês fortalecem a nossa corrente, que é a do nacionalismo judaico e não a da revolução socialista, se vocês fortalecerem o nacionalismo judaico, o judeu revoltado contra a perseguição antissemita, ele vai vir para o nosso lado, ele não vai para o lado dos marxistas. Olha isso. Entendeu? Tá, claro. Então ele vai começando a compreender que, no fundo, a relação do sionismo com o antissemitismo era uma relação como uma valsa, como um tango. Eles dançavam juntos. Dançavam juntos. Porque a estrutura da qual parte um e outro é a mesma. Qual é a estrutura? A estrutura muito útil ao colonialismo, especialmente a partir do século XIX, quando o colonialismo se consolida, mas antes isso também era verdadeiro. Para você poder colonizar um povo, a gente sabe isso aqui no Brasil por conta da escravização. Você precisa racializar o teu inimigo para torná-lo inferior. Olha isso. Claro, não é isso? Claro, perfeito. Por que você podia escravizar indígenas e depois negros? Porque eles eram inferiores. É diferente do que a escravização da antiguidade, que ela não era baseada em raça. Que era na guerra. Era na guerra, né? Você perdeu a guerra para mim, perfeito, você vai ser meu escravo. Porque hoje a extrema-direita fala muito, mas escravidão teve em toda a história da humanidade, mas não por uma questão de raça. Claro. Quando você tem o mercantilismo, o período pré-capitalista, que é o período do colonialismo europeu, eles racializam a escravidão. Olha isso. Não é? Porque para poder escravizar em massa um povo que não era inimigo dos europeus, os negros estavam na África. Sim, perfeito. Eles não estavam em guerra contra a Europa. Então, a Europa opera a colonização no continente africano a partir, claro, de cisões e brigas tribais entre os negros para enfraquecer uns e outros, né? E a partir da racialização é que ela começa a escravizar negros e trazê-los para as Américas. Então, ali no mercantilismo, você tem o fenômeno da racialização. Essa teoria da racialização, as teorias da racialização, elas não foram usadas só para a escravização e para o colonialismo tradicional. Elas foram usadas também de outras formas. Não é? Então, por exemplo, para fortalecer a hegemonia da grande burguesia europeia
e dos seus partidos, em países como França ou Alemanha, sempre se utilizou de teorias raciais. Como se usa hoje. Hoje não se usa contra os imigrantes na Europa. Claro, perfeito. Não é? Naquela época, quem cumpria esse papel de colocar o discurso nacional como um discurso racial para unificar a base branca, quem cumpria esse papel, quem era esse alvo da racialização eram os judeus. Olha isso. Os judeus cumpriam esse papel. Claro. Não é? Foi jogado toda a estratégia da burguesia no judeu. Claro. Para racializar e unir o meu povo e eu continuar aqui no topo. É isso aí. Para que o trabalhador branco não tivesse ódio da burguesia, tivesse ódio dos judeus. Se sinta mais importante ou maior do que pela raça. Claro. Então, e o sionismo, por sua vez, faz a mesma coisa, não é? Só que inverte. Opera, a partir de citações bíblicas mal apropriadas, a ideia de que os judeus são um povo escolhido. Olha. É o racismo posto de outra forma. Sim, tá? Religioso daí. O racismo religioso. Claro. É o povo ele se usa da religião. Da religião. É o povo escolhido. Para dizer que eu sou diferenciado. Deus me escolheu, está na Bíblia. Olha isso. Não? Então o sionismo vai criando um supremacismo de base étnico-religiosa. É de base religiosa, porque é na Bíblia que vai encontrar, digamos, os elementos de identidade, mas para reforçar a supremacia nesse projeto, que é o sionismo, para reforçar a supremacia deste grupo étnico que são os judeus. Então, o sionismo, ele é um primo irmão do antissemitismo, na verdade. Perfeito! Não é? Quando o sionismo, eu percebi na hora. O sionismo, ele pertence a essa família de doutrinas que se apoiam sobre a racialização. O fascismo, o nazismo, o regime de apartheid na África do Sul. Sim. E as próprias diversas colorações de antissemitismo. Né? Então, o sionismo não é um inimigo do antissemitismo. Não. O sionismo é uma teoria da supremacia judaica. Ela é uma teoria racista e colonial, que parte da mesma base epistemológica, ou seja, da mesma forma de compreender o mundo que o antissemitismo. Só que daí colocando o judeu, nesse caso, como o escolhido. Claro, ali na primeira prateleira. Com o direito de subordinar, com pretenso direito de subordinar os povos supostamente inferiores. Mas, entre os quais os palestinos. Perfeito. Né? Que aula, cara. Tu sabe que eu vou ter que assistir amanhã quando sair de novo. Eu vou assistir esse episódio com toda certeza. Entendeu? Então essa é a diferença. Eu venho, como eu disse no início, minha família, realmente, desde os meus avós, né? Eu não conheço muita história dos meus bisavós, mas desde os meus avós, eu venho de uma família de judeus anti-sionista, que combatem o sionismo. Eram religiosos também? Não. Marxistas, então? Marxistas. Ah, olha só. Judeus marxistas anti-sionistas. Olha. Não eram nem religiosos, nem sionistas. Né? É confuso mesmo a história, porque entre os religiosos você vai ter setores que apoiam o sionismo e outros setores que não apoiam. Porque você tem um problema no Talmud. Né? O Talmud, como é que se organizam os textos da religião judaica? Assim, grosso modo, você tem o texto original, que é a Torá. O Talmud são os textos para interpretar a Torá. Olha, tá bom? Só, tá. O Talmud foi escrito ali no século IV, V depois de Cristo. Tá. A Torá não, a Torá é bem mais antiga. Tá bom? E no Talmud tem claramente uma interpretação da Torá que diz assim... São 3 citações, né? 2 delas dizem que os judeus não podem querer regressar massivamente à Terra Prometida, a antiga Canaã, hoje Palestina, e não poderão impor suas crenças sobre os demais povos antes da chegada do Messias.
Então, só com a chegada do Messias é que poderia se reconstituir o reino dos judeus. Então, os sionistas, essa parte eles tiraram. Mais do que tiraram. Eles fizeram um acordo com certos setores religiosos para inverter os fatores. Para ir antes. Claro, para dizer que o Messias só chegará depois que o povo escolhido tiver retornado à terra prometida, limpando-a dos ímpios, dos impuros, e lá restabelecido o reino de Judá sob a forma de Mediná Israel, do moderno Estado de Israel, que é o Estado sionista. Essa inversão da escatologia religiosa, ela é muito importante no sionismo. Não são todos os setores religiosos judaicos que concordam com isso, mas percebe como isso ajuda a criar uma ponte entre setores do judaísmo e setores do protestantismo, particularmente do neopentecostalismo. É verdade. A raiz parece a mesma. Claro. São os escolhidos. A diferença está, claro, os cristãos falam em retorno do Messias. Os judeus falam em chegada do Messias, porque os judeus não reconhecem Cristo como Messias. Perfeito. Por isso que o cristão fala o retorno. Os islâmicos consideram Cristo um profeta. Os judeus nem isso. Olha. No máximo, na tradição judaica, Cristo era um diretor de marketing que foi demitido. Olha isso. E os cristãos aqui brasileiros levantam... O Cristo, pelas provas históricas que a gente tem, e claro que nós estamos falando de um fenômeno que ocorreu, um episódio que ocorreu há 2000 anos, muito provavelmente Cristo foi um líder dos zelotes, que eram aqueles setores mais radicalizados do judaísmo contra o Império Romano. Olha só. Então, a bronca que havia no judaísmo contra Cristo não era do judaísmo, era da elite judaica contra Cristo, dos fariseus, dos juízes do Sinédrio, que julgam Cristo, não é? Sim. A elite judaica que se acomodava ao Império Romano, ela não gostava dos zelotes. Claro, agora, claro, tá muito claro. Não gostava dos zelotes, então botou Cristo, que era um judeu, para fora. Que seria mais ou menos, se a gente pudesse trazer aos tempos de hoje, a nossa classe média. Claro. Em relação aos revolucionários e ao povo. Então, Cristo ele é perseguido pela elite judaica, em aliança com o Império Romano. Os seus seguidores, e aí não estou falando em termos bíblicos, mas em termos históricos, os seguidores iniciais do cristianismo, eles são uma corrente popular contrária ao Império Romano. Depois é depois. Mas nos seus primórdios... os primórdios do cristianismo primitivo. Olha só. Não é? Porque não é Cristo que cria o cristianismo, são os seus seguidores. Não é? Então, o cristianismo nos primeiros séculos, pelo menos nas primeiras décadas pós-Cristo, ele terá uma característica de luta contra o Império Romano. Ele é uma dissidência do judaísmo nesse sentido. Porque o judaísmo, tal como era controlado pela elite judaica da época, era muito dividido. Essa elite se acertava com o Império Romano. Se acertou com o Império Romano até o ano 70. No ano 70, o Império Romano foi para cima da elite judaica também. E expulsa os judeus, destrói o segundo templo. O segundo templo de Salomão, em Jerusalém, é destruído e os judeus são perseguidos brutalmente. Acaba qualquer possibilidade de autonomia judaica na região. Olha. Então, a partir dali, os judeus também são inimigos frontais do Império Romano. Mesmo aquela elite judaica... A partir dele, claro, porque perderam as benesses, digamos assim. Isso. Os zelotes, esses eram perseguidos desde sempre e não contavam com o apoio da elite judaica. E Cristo, provavelmente, foi uma liderança dos zelotes. Na verdade, Cristo foi um líder revolucionário da época, pode-se dizer.
provavelmente um líder anti-imperialista, no sentido de ser contra o Império Romano. Perfeito. Mas veja, são indícios históricos, né? Essas coisas todas, é uma hipótese histórica bastante relevante, essa que eu estou trazendo aqui, muitos historiadores a sustentam, né? Mas então, essa era a clivagem ali antigamente, né? Era a clivagem antigamente. Agora, mas voltando aqui o que nos interessa. Depois, o cristianismo se transforma na religião, a partir de Constantino. Sim. Né? O cristianismo é aceito e depois, em Tessalônica, com o Tratado de Tessalônica, mais adiante, o cristianismo se transforma na doutrina oficial do Império. Perfeito. O Império no Ocidente vai à bancarrota. O Império Romano no Ocidente vai à bancarrota no século V a.C., né, em 1492, Sim. depois de Cristo. Mas o Império Bizantino, ou que é o nome que se dava ao Império Romano no Oriente, ele continua a ser um império cristão. E mesmo no Ocidente, tendo havido o colapso do Império Romano, o cristianismo se transforma na religião que organiza o feudalismo. Né? Olha isso, sim. De toda a alta antiguidade até a Idade Média, chegando nos primórdios do capitalismo, até a divisão do cristianismo entre reforma e contra-reforma, entre católicos e protestantes, o cristianismo é a religião oficial das elites. Perfeito. E o que faz essa religião oficial? Ela é instrumento da perseguição aos judeus na Europa. Olha isso, né? Vira o jogo. Vira o jogo completamente. Não são os muçulmanos os inimigos dos judeus. Não é, os muçulmanos, eles protegem os judeus diante da ofensiva cristã. Sim, sim. Não, porque o cristianismo é quem desata o antissemitismo na Europa. Porque para você enfrentar... Em que momento histórico que isso acontece? Acontece quando está nascendo o capitalismo. Por quê? Porque os judeus eram comerciantes e banqueiros, como eu te disse, Sim. ali na alta antiguidade, na baixa idade média, na média e alta idade média, ao longo, Sim. ele vai desempenhando esse papel. Provocava ódio, mas era uma função indispensável. Alguém tinha que fazer o papel de comerciante e alguém tinha que fazer o papel de banqueiro. Os judeus naturalmente faziam o papel de comerciantes porque eles detinham muita experiência e muitos vínculos entre o Ocidente e o Oriente. Na sociedade escravocrata da antiguidade, ou mesmo na sociedade feudal da Idade Média, eles não eram capazes de produzir, naquelas estruturas agrárias, eles não eram capazes de produzir tudo o que necessitavam para a sua sobrevivência. Eles tinham que comprar muita mercadorias. Por exemplo, você ia num feudo, ele não era capaz de produzir um móvel bom como esse, ou mesmo preparar suas roupas, ou mesmo utensílios, nem sequer os utensílios para a produção agrícola. Então tinha que... Ou vários outros produtos. Era essencial a atividade. O comerciante era essencial. Não é? E o senhor feudal, muitas vezes ele era um iletrado. Ele não era capaz de fazer nem conta para ser comerciante. Não é? Perfeito. Uma sociedade de senhores feudais e servos, ela tinha dificuldades de lidar com o comércio, né? No seu início e tudo. Então, agora, no entanto, na medida em que vai se desenvolvendo a fase de acumulação do capitalismo, que a gente conhece pelos livros de história como o mercantilismo, vai emergindo dentro do próprio sistema europeu, vai emergindo uma nova classe, que são os burgueses. Sim. Qual é a primeira atividade da burguesia? Ela não é industrial, é comercial e financeira. A burguesia comercial cresce muito em função do mercantilismo, não é? Porque o mercantilismo ia atrás das riquezas da África e da América Latina e das Américas. Ouro, prata, de madeira, temperos, o que fosse. Esses produtos eram capturados, eram extraídos dessas regiões onde nós estamos, levados para a Europa. Alguém tinha que comercializar. Então, ali vai se fortalecer uma burguesia comercial. E essa burguesia comercial, para crescer, ela queria tirar o lugar dos judeus.
Porque os judeus tinham um papel predominante Sim. no comércio. Quando surge uma burguesia autóctone, não judaica, cristã, ela diz, opa, judeus, fora para lá. Eram concorrentes. Concorrentes. Sim. E como é que é desatada a perseguição contra os judeus para ele poder ter, digamos, apoio popular? Pela religião. Primeiro, na Europa, no sul e no ocidente da Europa, que é onde o capitalismo se desenvolveu mais rapidamente, né? E depois, séculos depois, também no centro e no leste da Europa. Né? Na medida em que o capitalismo se desenvolvia, o antissemitismo crescia. Claro. Olha, claro, sim. Né? Então, e tanto o catolicismo, que era predominante nos países latinos, Itália, Portugal, Espanha, quanto nos países nórdicos, onde prevalecia, como era o caso da Alemanha, da Holanda, onde prevalecia o protestantismo, a reforma, eles se chocam contra os judeus, com especificidades, mas se chocam, representando dois interesses de classe distintos. A burguesia queria se livrar dos judeus e a nobreza também. A nobreza de forma oportunista. Por que a nobreza queria se livrar dos judeus de forma oportunista? Primeiro que a nobreza tinha muitas dívidas com os judeus, porque os judeus tinham financiado os reinos, Sim. as guerras, os castelos. Sim. Né? Segundo, porque eles queriam negociar com a burguesia, dizer, olha, burguesia, vocês podem ter o espaço comercial e financeiro que vocês querem ter, mas não o poder. O poder continua conosco. Para vocês terem esse espaço que vocês querem ter, nós vamos rifar os judeus. Nós vamos tirar os judeus da parada. Nós vamos seccionar os privilégios judaicos para esse espaço ser de vocês. Matava um coelho com claro, dois coelhos. O protestantismo, ele predomina na burguesia como religião. O catolicismo predomina na nobreza feudal. E aí as duas variantes do cristianismo se chocam contra o judaísmo, violentamente. Sim. Se chocam contra, a um ponto tal que os judeus são expulsos da Península Ibérica no século XV, né? Em Portugal e na Espanha são expulsos da Inglaterra e são expulsos de uma série de países, né? São perseguidos na Itália, ou seja, desata o antissemitismo na sua fase mais brutal, que é quando os judeus perdem poder econômico e, ao perder poder econômico, perdem poder político e já não conseguem mais se defender. Aí os judeus vão migrando para o leste da Europa, onde ainda não havia capitalismo, onde eles podiam se refugiar em pequenas cidades e reproduzir o esquema de monopólio do comércio, das finanças. Né? Olha isso. Mas já numa fase mais empobrecida no leste da Europa. Sim, claro. Né? Então, esse é o fenômeno. Os muçulmanos, eles acolhiam os judeus. Lembremos que os muçulmanos estavam presentes na Península Ibérica e protegiam os judeus, e os judeus que foram expulsos da Península Ibérica foram encontrar refúgios, muitos judeus foram encontrar refúgios, nos territórios árabes da África. É para lá que eles surgiram. Sim. Né? Tu vê, né? Então, a leitura que o sionismo propõe, ela é uma leitura a serviço do colonialismo branco que perseguiu os judeus. Pois é. Esse é o ponto, né? Agora eu vou te fazer... Eu preciso entrar na guerra, mas agora com esse assunto eu preciso te fazer uma pergunta antes. E o homem médio? O homem comum, o homem médio, ele entra nessa neurose de religiosa, porque há uma necessidade no ser humano de ser melhor do que o outro? Eu acho que não. Então, o que acontece dentro? Eu acho que a consciência das pessoas é uma criação da época, das condições materiais da época. Sim. Né? Eu não acho que as pessoas nasçam de um jeito ou de outro. Perfeito. Né? Claro, você pode ter... A ciência moderna mostra que você tem casos geneticamente determinados. Tem alguma predisposição, mas não... Mas em geral, mesmo os casos mais graves de psicopatia, eles são produtos de rupturas sofridas na infância, Perfeito. né? Sim, sem dúvida.
Então as pessoas não nascem más. Elas nem nascem diferentes uma das outras. É o movimento que... Né? É o ambiente no qual elas vivem, no qual elas são educadas a partir de uma certa base material. Né? Então, se você pegar uma criança e subordinar ela a vida inteira a um discurso supremacista, Perfeito, sim. a um discurso racista, a um discurso com uma determinada versão histórica, a criança vai aceitar aquilo como uma verdade única. Perfeito, claro. Né? Vai aceitar como uma verdade única. Quando ela for adulta, essa criança, ela pode romper com aquela versão, mas até esse momento é o mundo que ela conhece, é o mundo no qual ela foi educada. Perfeito, Né? é verdade. E o sionismo, ele é um fenômeno, a narrativa do sionismo, ela aposta na vitimização, ela é uma narrativa muito eficaz, porque ela se apoia na perseguição sofrida pelos judeus, cujo ápice é o Holocausto com Hitler. Então, uma narrativa baseada na vitimização, ela é muito profunda. Tá, perfeito. É muito profunda. Né? A Palestina poderia usar essa mesma estratégia para os palestinos em relação aos judeus hoje? Acho muito difícil. Por que é muito difícil? Porque eles não são parte dos interesses coloniais e imperialistas. Ah, perfeito. Porque o sionismo só pode ser isso porque o Reino Unido, principal potência imperialista até a Segunda Guerra, porque o Reino Unido pagou a conta. Claro. Porque o Reino Unido impulsionou, apoiou, Claro. abraçou, financiou. Perfeito, sim. Né? O mesmo não ocorre, nem poderia ocorrer com o islamismo, por exemplo, na Palestina. Sempre teria que ter um apoio imperialista. Sem um apoio imperialista, você pode até nascer com uma doutrina espelho, Tá. mas você fatalmente será empurrado à seguinte situação: a tua liberdade depende da liberdade de todos, porque você precisa criar uma coalizão. O exemplo mais típico dessa situação, eu conto para as pessoas, é o que acontece com o Hamas. Quando o Hamas nasceu, ele tinha uma pregação anti-judaica, porque eles não sabiam fazer, os religiosos islâmicos, eles não sabiam diferenciar os judeus dos sionistas. Tá. Para eles, tudo aquilo ali era produto da maldade judaica. Tá. E recorriam aos textos sagrados do Alcorão a esse respeito. Mas, aos poucos, eles foram mudando isso, né? Eles foram entendendo que sionismo é uma coisa, judaísmo é outra, e que eles tinham que se confrontar contra o sionismo, não contra os judeus. Não é? Eles vão sofrendo uma mutação. Por que eles vão sofrendo uma mutação? Porque eles somente poderiam ter apoio para fora das suas próprias fileiras, apoio internacional, solidariedade internacional, se a causa deles fosse uma causa universal. Claro. Não podia ser uma causa racial. Da mesma maneira, o sionismo teve apoio, mesmo dos setores imperialistas, porque eles conseguiram apresentar o sionismo como uma causa universal, ou seja, uma causa justa, que era libertar os judeus do antissemitismo. Se o sionismo viesse a público defender exatamente o que pensa, eles não iam ser apoiados. Certo. Não é? Certo, perfeito. Eu quero saber como é que faz para fazer em 1 hora, cara. Porque assim, ó, A gente faz um episódio aqui, depois quando voltar a Porto Alegre a gente faz outro episódio. Aí. Então hoje a gente vai falar só sobre a guerra, porque não vai dar. Porque Não. assim, ó, é uma aula, cara. Tu tá louco. Qual é o motivo real da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã? Olha, são motivos confluentes, tá bem? Tá. Os Estados Unidos e Israel têm motivos em comum e motivos separados. Vamos falar aqui primeiro do cachorro e depois do rabo do cachorro, né? Porque parece que o rabo abana o cachorro, no caso de Israel, mas o cachorro sempre é quem abana o rabo. Os Estados Unidos não se mexem se não corresponder aos seus interesses. Tá. Né? A ideia de que Israel manda nos Estados Unidos é uma ideia... Claro que Israel tem influência nas decisões norte-americanas, mas os Estados Unidos
Não estão sendo enganados por Israel no sentido estratégico. Pode estar sendo enganados ou terem sido enganados no sentido da informação, mas a decisão estratégica dos Estados Unidos. Qual é a questão central para os Estados Unidos? Os Estados Unidos são um imperialismo em declínio econômico. O mundo hoje, a economia do mundo se desloca para o leste e para o sul, esvaziando o poderio econômico do norte e do ocidente. Os Estados Unidos hoje é uma sociedade de corporações bilhardárias, mas internamente é um país que empobreceu muito. É um país no qual cresceu a desigualdade social, no qual cresceu a pobreza e a miséria, o país se desindustrializou, empregos precários. Tá? Então, os Estados Unidos é um país que perdeu potência. Os Estados Unidos representavam no pós-guerra 30% do comércio mundial, hoje representam 15%. Nossa. Caiu pela metade. Não é? A participação dos Estados Unidos na produção industrial caiu para menos da metade, e assim sucessivamente. E isso significou que os Estados Unidos começaram a ser ultrapassados por uma outra potência, que é a China. Perfeito. Afetando não só os negócios comerciais dos Estados Unidos, mas até mesmo sua presença no mundo, porque a China começa a estar presente em todos os continentes. Os Estados Unidos quer deter o declínio. Para deter o declínio, ele tem hoje duas regiões nas quais ele pode atuar. Uma, para o nosso azar, que é a América Latina. Né? A América Latina tem terras raras, tem petróleo, tem água doce, tem outros minerais nobres, tem um mercado, tem uma população que representa um mercado potencial enorme de 600 milhões de habitantes, é muito próximo dos Estados Unidos, está, né? Ali no quintal dos Estados Unidos, é uma região também na qual o capital norte-americano está presente há muito tempo, na qual essencialmente as elites são pró-americanas e, portanto, os Estados Unidos têm muita facilidade de operar dentro do nosso país. Tá? A outra região é o Oriente Médio. Porque no Oriente Médio, os Estados Unidos têm um cão de guarda, que é Israel. Perfeito. E os Estados Unidos, ao longo do tempo, especialmente depois do fim da União Soviética em 91, e mais ainda depois de 2001, quando os Estados Unidos centraliza sua política externa no Oriente Médio, depois do ataque às Torres Gêmeas, em Nova York, os Estados Unidos foram derrubando governo a governo que se contrapunha à sua hegemonia. Faltava um, que é o Irã. Se o Irã cai, os Estados Unidos controlam todo o Oriente Médio. E ao controlar todo o Oriente Médio, controla 60% das reservas de petróleo do mundo. Perfeito. E ao controlar todo o Oriente Médio, estabelece uma plataforma gigantesca muito perto da Rússia e da China. Perfeito. E ao controlar o Oriente Médio, ao derrubar o Irã e para controlar o Oriente Médio, controlaria também o famoso Estreito de Hormuz. Pelo Estreito de Hormuz passa 50% do petróleo que a China compra. Deus do céu. Então, para os Estados Unidos, derrotar o Irã é estratégico. E os Estados Unidos se convenceram, e é nisso que aparentemente Israel teve influência, se convenceram que o regime dos ayatolás, que a República Islâmica, estava prontinha para cair. Era só matar Era matar o Khamenei, dar um choque e pavor ali com um ataque duro, e haveria uma rebelião popular, e seria derrubada a República Islâmica, e seria estabelecido um governo pró-norte-americano. Ele foi convencido disso, aparentemente. Aí é que vem a informação da inteligência israelense, da CIA também, de que a República Islâmica estava por um fio. Então, junto à necessidade, quer dizer, os Estados Unidos necessitam derrotar o Irã para controlar todo o Oriente Médio, com a possibilidade, ou seja, se atacasse duramente o Irã, cairia a República Islâmica. Esses são os interesses dos Estados Unidos. Os de Israel são dois. Primeiro, Israel não tem nenhum problema com os interesses norte-americanos, está de acordo com eles, mas Israel tem dois interesses adicionais. Um interesse estratégico, outro interesse tático. O interesse estratégico primeiro. Israel vê a si próprio como uma potência regional. Israel quer ser o grande gestor do Oriente Médio. E o objetivo estratégico do sionismo nunca se limitou à Palestina. Esse é o objetivo tático. A Palestina, o que eles chamam, como eu já disse aqui, Mediná Israel, o Estado moderno de Israel,
criar o Estado moderno de Israel na Palestina, em parte da Palestina, é o que determinava a resolução da ONU de 1947, ou agora em toda a Palestina, porque o regime sionista existe do rio ao mar, é um objetivo tático. O objetivo estratégico de Israel sempre foi de recriar a grande Israel, que é a Israel do Velho Testamento, que é a Israel do Reino Unido de Israel e Judá, a qual eu citei aqui. Quais eram as fronteiras do Reino Unido de Israel e Judá? Toda a Palestina de hoje, toda a Jordânia, todo o Líbano, uma parte do Iraque, uma parte da Síria, uma parte da Arábia Saudita, um toco do Kuwait e uma parte do Egito. O Reino Unido de Israel e Judá, segundo as fronteiras informadas pela Bíblia, ia do sistema do rio Tigre e Eufrates, lá em cima, ao sistema do rio Nilo, no Egito. Ia do Golfo Pérsico, quase do Golfo Pérsico, até o Mar Vermelho. Nossa. Então, esta é a lógica, o objetivo estratégico do sionismo é esse. Tá. Eretz Israel, as terras de Israel, que são as terras bíblicas. Tá. Então, se o Irã é derrubado, o caminho se pavimenta para a construção da grande Israel. Esse é o objetivo estratégico. Tá. Eliminar obstáculos, nem que isso demore séculos, mas eliminar os obstáculos para a grande Israel, para que Israel seja hegemônico no Oriente Médio. Em termos táticos, Netanyahu tem que convocar eleições até outubro. E a extrema-direita ganha Israel quando a segurança é o tema principal. Não a segurança urbana como aqui, mas a segurança existencial de Israel. Portanto, toda vez que há uma situação de guerra, isso tende a beneficiar a extrema-direita sionista. Olha lá. Então, aí são os dois objetivos de Israel. E me parece que foi um tiro no pé, né? Porque... Eles subestimaram o Irã. Perfeito. Sob qualquer ângulo, eles subestimaram o Irã. Isso chama-se... esse é um termo que vem de um escritor palestino chamado Eduard Said. Isso é orientalismo, que é uma forma de racismo. É você subestimar os orientais. Ah, claro. Claro. É ver o Ocidente como dono da verdade e da razão. Sim. Então, tudo que é oriental é despreparado, Sim, pé descalço, limitação intelectual, sim, não são perfeito. capazes. Então, eles atacaram o Irã acreditando que estava atacando Honduras. Ou a Venezuela. Ou a Venezuela, não importa. Ou seja, eles não entendem o que é o Irã. O Irã é uma das mais antigas civilizações do planeta. São os persas, né? São os persas. O primeiro grande império da história é o Império Persa. Olha O Irã enfrentou um sem número de invasões e para cada uma das invasões criou um cemitério, né? Ah, é? Até os portugueses tentaram invadir o Irã, né? Sabe que Bahrein, ali no Golfo Pérsico, foi colônia portuguesa no século XVI. Olha. Entre 1520 e 1600 foi colônia portuguesa. E os portugueses, a partir do Índico, tentaram controlar o sul do Irã, na rota índica, né? Sim. Na rota do Vasco da Gama. Sim, tentaram controlar o sul do Irã. Então, os iranianos, a antiga Pérsia, foi invadida por russos, e foi invadida por mongóis, e foi invadida por portugueses, e sempre expulsou seus invasores. O Irã nunca foi colônia de ninguém. E é uma civilização, um país de 90 milhões de habitantes, não é um pequeno país, um país, um território imenso, um país com alto grau de cultura, muito superior a qualquer outro país da região. Olha. E os Estados Unidos subestimaram isso, subestimaram o nacionalismo iraniano, Isso subestimaram o poder da religião. A elite iraniana é mais nacionalista, então. Claro, não é entreguista. Não. Eles estão defendendo uma civilização de milhares de anos. Imagina, chega a ser. Eles não estão defendendo. Eu entrevistei outro dia um grande intelectual iraniano, lá no programa que eu tenho no Opera Mundi, no 20 Minutos, eu entrevistei o Mohammad Marandi. Entrevistei dois grandes intelectuais iranianos semana passada, Mohammad Marandi e Fouad Izadi. Quem quiser procurar no canal do Opera Mundi vai encontrar, está traduzido, está com legenda uma, e a outra a gente fez o primeiro teste de tradução dublada, de dublagem. Que legal, sim. Né? E ambos dizem isso, veja,
Os Estados Unidos é um país que existe há um pouco mais de 200 anos. É verdade. Israel é uma artificialidade criada há 80 anos. Nós Nem temos território 7 mil tem. anos. Imagina! É verdade, né? Tem que respeitar. Entendeu? E nós não temos medo. É verdade. Nós estamos lutando pela nossa existência. Aqui ninguém vai recuar. Que loucura. Então houve isso. uma subestimação, sob qualquer ponto de vista, especialmente militar, houve uma subestimação dos Estados Unidos e Israel em relação ao Irã. E o Donald Trump, hoje, há bastante indícios a esse respeito, ele caiu no engodo, que era o relatório de inteligência do Mossad, de que estava tudo por um fio. Olha só. É importante a gente dizer também que não é nem tudo é loucura do Trump, né? Existe um grupo lá americano que é quem toma, não é assim, eu vou apertar o botão e vão fazendo. É a patota dele, Isso, né? perfeito. Sobre a qual ele tem preponderância, aparentemente, mas é a patota dele. Ele é um pouco narcisista, parece também. Parece que... Ali, J.D. Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth, o secretário da Guerra, Marco Rubio, secretário de Estado, o Vance, que é o vice-presidente, mais o genro dele, o Kushner, mais uns 3 ou 4 ali que tem um certo peso, enfim, essa é a curriola dele. Perfeito. Breno, a gente está chegando no fim, infelizmente, chega a me doer o peito em dizer isso, mas eu quero te fazer uma última pergunta, depois eu tenho um roteirinho final que a gente faz aqui, tá? Hoje lá no evento, teve uma das pessoas que estava na mesa, uma mulher, falou o seguinte, ó, que o fascismo, ele nasce quando o imperialismo está morrendo ali, ele está morrendo, e aí nasce o fascismo, né? Uhum. Eu fiz essa pergunta para o Humberto, então eu vou fazer para ti também. Por que nessa decadência do imperialismo nasce o fascismo e não nasce o comunismo? É que nasce também o comunismo, na mesma situação. Tá. Por isso que no século XX nós tivemos um choque frontal entre ambas as correntes. Porque o que acontece na crise do capitalismo? A exaustão econômica, a pobreza, a crise e a desespero. Perfeito. O desespero é a matéria-prima da revolução e da contra-revolução. Perfeito. Né? Perfeito. Então, o fascismo é a saída contra-revolucionária, com sabor de revolução, que a burguesia tenta oferecer aos povos. Se vocês não estão gostando da situação, vamos derrubar tudo que está aí. Para não perder. Para ganhar sempre. Perfeito. É isso, entendeu? O fascismo é o braço contra-revolucionário mais brutal. Contra-revolucionário, porque vai nascer a revolução ali também. Claro. Então, ele se apresenta como revolucionário para tudo mudar sem que nada mude. Perfeito. Ele se apresenta como... E busca constituir uma solução de força para poder fazer as reformas que o capital deseja. Perfeito. A partir do desespero popular. Olha só. Não é? A revolução nasce da mesma matéria-prima. A revolução não nasce da felicidade. Claro. Da felicidade você vira conservador. Tem 2 situações em que você é conservador. Da felicidade, a minha vida está indo bem. Meus filhos, eu vivo melhor que meus pais. Meus filhos vão viver melhor do que eu. Você quer mudar o quê? Perfeito. Nada, não é? Sim. Eu quero que tudo continue igual. Perfeito. Não é isso? Então, o sentimento de conservadorismo aparece nessas circunstâncias ou na seguinte circunstância. A minha vida não é boa, mas o que vem por aí pode ser pior. Eu tenho medo da mudança. Aí eu também sou conservador. Que é o que é vendido para nós. Tenho medo. Não, vamos deixar como está. Correr risco não vai bem nem com fascista, nem com revolucionário. Perfeito. Vamos deixar aqui como está. Não está bom. Sim. Não está bom. Mas é melhor do que... Mas é melhor que correr risco. Então, essa é uma outra circunstância na qual as pessoas tendem ao conservadorismo. Né? Mas forças disruptivas, o fascismo é disruptivo, porque ele propõe romper a ordem democrática liberal. O marxismo também é disruptivo. Ele propõe romper também a ordem democrática liberal e estabelecer um outro tipo de regime. Né? Eles dependem de da mesma matéria-prima. O desespero. Claro. Só que um é contra o outro.
Claro, porque um propõe a saída revolucionária e o outro a contra-revolucionária. Perfeito, show de bola. Bom, então eu vou pro nosso... Bora lá. Pro nosso roteirinho final. Teve alguma pergunta que não saiu, que tu estava esperando? Não. Tranquilo? Eu sempre faço a pergunta se tivesse, então eu ia dizer para pedir. Eu vou pedir para que tu deixe um recado para o pessoal que vai nos assistir, ou que vai nos assistir amanhã às 19h30, ou que vai nos assistir depois. Eu espero que as pessoas aproveitem o episódio, que torço para que eu tenha sido claro nas minhas respostas, porque as perguntas foram ótimas, as respostas são complexas, sim. Então eu espero que as pessoas tenham podido ou venham ou possam aproveitar essas respostas para melhor entender a situação do Oriente Médio. Show de bola. Eu quero que tu indique um livro para mim e para quem vai nos assistir. Sobre esse assunto? Sobre o que tu quiser, que vá que ajude a clarear as ideias. Assim. Eu posso fazer uma coisa cabotina, que é indicar meu próprio livro? Claro que sim, sem dúvida. É um livro que eu escrevi pela editora Alameda. Eu sei que a editora relançou recentemente o livro. Há 2 anos atrás lancei esse livro, que chama Contra o Sionismo. Retrato de uma doutrina colonial e racista. Contra o sionismo. Retrato de uma doutrina colonial e racista. É um livro de 100 páginas. Ah, legal. Facinho de ler e que traz ali toda a síntese dessas questões que a gente está conversando aqui. Tá. Agora, Breno, eu vou te explicar por que a gente se chama, por que nós nos chamamos um Golecast. Isso eu falo todo final do programa. Porque nós entendemos que o nosso convidado ele é sempre a garrafa cheia do conhecimento que ele tem. Uhum. E nem que ele quisesse, ele conseguiria despejar tudo. Imagina, a gente conversou mais de 1 hora, parece que foi 5 minutos. Então, não teria como ele deixar tudo o que ele sabe para nós. Se fosse possível, nós também não conseguiríamos absorver. Então, a gente diz que ele vem e deixa um gole daquilo que ele sabe para a gente. Então, por isso, um Golecast. Dito isso, eu vou pedir... Tu viu que tem um furinho na mesa aqui? Vi. E ali embaixo tem um monte de tampinha. Então, a gente sempre pede para o nosso convidado pegar a tampinha do que ele bebeu e deixar ali para nós como um símbolo da energia dele que vai ficar com a gente. Tá aqui, ó. Posso pôr? Pode. Show de bola. Depois a gente vai fazer uma foto aqui para deixar. Aí depois a gente vai aparecer aqui nesse nosso quadrinho. Mais uma vez eu quero te agradecer. Eu quero agora fazer uma brincadeira contigo de 2 minutos. Que é o seguinte, ó, que eu vi no Opera Mundi tu fazer e agora eu vou te devolver. Qual foi o maior revolucionário, no teu ponto de vista, da América Latina e Caribe, juntos? Fidel Castro. Eu ia te mandar... você vai mandar a pergunta. Vai lá, desculpa. Luiz Carlos Prestes ou Carlos Marighella? Luiz Carlos Prestes. Prestes ou Jacob Gorender? Luiz Carlos Prestes. Prestes ou João Goulart? Luiz Carlos Prestes. Prestes ou Salvador Allende? Luiz Carlos Prestes. Prestes ou Hugo Chávez? Hugo Chávez. Hugo Chávez ou Manuel Marulanda? Hugo Chávez. Hugo Chávez ou Daniel Ortega? Hugo Chávez. Chaves ou Augusto Sandino? Hugo Chávez. Hugo Chávez ou Camilo Cienfuegos? Hugo Chávez. Chaves ou Raul Castro? Hugo Chávez. Hugo Chávez ou Che Guevara? Hugo Chávez. Chaves ou Fidel? Fidel Castro. Show de bola, era isso. Muito obrigado de verdade por estar aqui com a gente. Que prazer, que aula. Obrigado. Fica convidado para quando vier novamente. A gente eu aviso vai te receber a qualquer momento. Eu venho de 500 quilômetros de novo. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Imagina. Na câmera 1? Câmera 1. Salve, gente. Obrigado por quem está com a gente agora. Quem vai nos assistir depois. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto eu gostei. Eu espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu aprendi
Às vezes eu tenho que parar e pensar, porque os caras são tão inteligentes que o meu cérebro às vezes não acompanha, mas eu consegui aprender bastante. Então era isso, até a próxima, que agora vai ser quinta-feira com Natasha, vereadora do PT aqui de Porto Alegre. Até quinta.